mas para ver, é o consolo. TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até as suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para todos os lares aqui, tanto no norte de Petrópolis, também aqui do interior do Rio de Janeiro. Ficamos gratos pela audiência, tá certo? E lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, perguntas, sugestões e reclamações, nos enviem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Lá na página do Facebook é só vocês digitarem TV Correio da Manhã e vocês escolhem o programa Enfoque Espírita. Assim também no Instagram, tá certo? TV o Correio da Manhã. Mas o importante também é que o programa Enfoque Espírita é veiculado em outras cidades, além de Petrópolis, outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Variedades, notícias e também religião. No caso, o Espiritismo através do programa Enfoque Espírita. Aqui do meu lado, gente, está a senhora Isaura Hart, hoje presidente da União Municipal Espírita de Petrópolis, a famosa UMEP. Eu digo famosa porque todo mundo conhece a UMEP ali na Casemiro de Abreu, não é isso? Exatamente. As suas palavras iniciais, Isaura, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer muito pelo convite. Perfeito. Ao Luiz, o nosso amigo que nos convidou, e dar o meu bom dia, boa noite, boa tarde, Exato. Dependendo do horário que cada um vá assistir, e agradecer muito por essa oportunidade, porque sempre é uma oportunidade bendita podermos divulgar a doutrina espírita, Perfeito. Os pequenos trabalhos que as nossas instituições realizam. Então, eu tenho que agradecer muito. Perfeito. Um bom dia para todos. Exato. Então, Isaura, vamos fazer uma leitura do Palavras de Vida Eterna e depois falaremos muito sobre a UMEP, tá certo? Então, eu pediria também que você me ajudasse a ler. É possível? Posso, com todo 119, prazer. né? 119. Isso. Vamos lá, gente. Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 119. Olha o tema: nos problemas da posse. Abre aspas. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto o que nada podemos levar dele. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. Encontramos isso na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios
transitórios do plano material que, muitas vezes, não passam de sombra coagulada em torno do coração. Pode fazê-lo? Continua a leitura? Isso, por favor. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Pode continuar. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Você vai ler? Vamos lá. Superestimavam os próprios recursos e, enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Eu sou muito sincero, Isaura, sabe? Eu não gostava muito de Paulo, sabe? A verdade é essa. Mas depois que eu comecei a ler, a entender os motivos de Paulo, era um conflito interno dele por ser judeu na época e também recebendo o Cristo, as informações do Cristo. Eu falei assim, cara, aquilo deve ter sido uma situação constrangedora, um conflito interno dele. Mas ele ainda era cidadão romano. Sim, ainda exatamente. Tinha esse detalhe. Exato. Olha só que coisa. O panteão, todo o panteão romano, não é? Muito de deuses. Mas o que me traz aqui é exatamente essa passagem, né, de Timóteo. Porque nada trouxemos. Na realidade, material. Porque o que somos hoje é o somatório de todas as nossas reencarnações até aqui, inclusive a parte negativa. Tudo. Não é isso? Então, aí ele diz assim, e manifesto a que nada podemos levar dele, material. Claro, gente, olha, eu tinha uma tia que dizia assim, daqui não se leva nada. E se você tiver algum bem, caixão não tem gaveta. Aliás, você vai para a gaveta. Sabe, eu sei que é uma coisa meio mórbida, mas é isso mesmo. Você só leva aquilo que você fez de bom. E aí vem a famosa balança, não é isso?
das coisas boas que você fez com que aquelas que você não fez ou fez errado. E aí vem o resgate, sabe? Então nós vemos lá na outra página, diz assim: todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram, desorientados e infelizes, nas trevas que amontoaram em si mesmos. Gente, isso é de uma profundidade. Se nós não acordarmos que nós devemos nos transformar, aliás, é um dos pilares da doutrina, né? Conheça-te a ti mesmo e transforme-se. Nós temos que nos transformar, nós temos que tirar essa canga de coisas erradas que nós mesmo colocamos em nós, e a gente fica curvado de tanta coisa ruim. Depois a gente diz assim: porque a cigana me enganou. Não se engana, a cigana não enganou ninguém, é você que se enganou mesmo. Não é isso? Que se deixou enganar, né? Exatamente. Vamos lá. Então, nós, por exemplo, quando nós, aqui, quando você frisou bem a passagem de Paulo, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, você frisou algo muito importante. Sim. Porque nós não vamos levar nada de material, Não. Exatamente nada. Mas nós vamos levar, sim, amigos novos que fizemos, conquistas espirituais, vamos levar o bem que nós fizemos e também vamos levar o mal que fizermos, porque será tanto bem quanto mal que eu tenha realizado e feito, eu levarei comigo como como se fosse uma herança dessa existência, né? Certo, foi o que eu amealhei, foi o que eu consegui. Fiz bem, mas também fiz mal. Então, materialmente falando, é que muitas vezes nós passamos uma vida inteira brigando por causa das coisas materiais. É isso mesmo. Muitas vezes, uma herança, por exemplo, pai e mãe desencarnam, a família se destrói por causa, às vezes, de uma coisa, um carro. Às vezes um carro velho, mas a briga é grande por causa do carro velho. Se for muita coisa ou pouca coisa, mas sempre as pessoas mostram ali o que tem dentro de si. Sim. A ambição, o egoísmo, a briga pelas coisas materiais. Daqui a pouco, aquela pessoa que brigou tanto, que fez tantos inimigos, desencarna e deixa tudo para trás, Exato. materialmente falando, como você lembrou Exato. bem. Mas o espiritual, aquela briga, aquela inimizade, ela leva. Sim, não é? Ela leva, porque foi algo que ela não resolveu, a não ser que as pessoas consigam resolver. Porque também podemos resolver. Brigamos, mas depois vamos sentar, conversar, acertar, perdoar. Perfeito. Aí se resolve. Perfeito. Mas muita gente não consegue. E a gente fica vendo que há pessoas, até casais, Luiz, que a gente fica assim impressionado, que o marido e mulher, em geral, a gente pensa que há uma união de corpos, de almas, de corações, que um trabalha, o outro trabalha. O ambiente doméstico, econômico, da economia doméstica é compartilhado, Perfeito. Mas muitas vezes não é não. Não é não. O meu é meu, o seu é seu, e brigam por causa... Eu paguei a conta de luz, mas eu paguei a de água. Perfeito. É horrível isso. E isso pode acontecer. E depois, quando um desencarna, o outro fica... Ai, meu Deus, como foi? Por que eu briguei tanto por tão pouco? Por que a falta que a criatura faz, não é? E o tempo que a pessoa perde brigando por causa de coisas que vão ficar aqui.
Pois é. Aí você falou uma coisa, me lembrou uma coisa importante. Quando a pessoa, um dos dois, parte, aquele que fica assim, puxa vida, a pessoa foi. Olha aí o arrependimento. Aliás, são 3 coisas da doutrina espírita: arrependimento, reparação e expiação. A primeira coisa, ela já o fez de coração. Olha que coisa interessante. E ela não percebe essa situação. Entendeu? Depois vai reparar. Logicamente, a gente não sabe como, mas eles lá em cima sabem como. Como será feito. Como será feito. E de repente você disse assim, sabe uma coisa? Eu vou lá na UMEP, vou lá ser um trabalhador da UMEP, entendeu? Olha aí, você está diminuindo o grau de intensidade daquela reparação. Já não é mais 100%, mas cai para 90%. Olha a misericórdia divina. Exatamente, porque através do trabalho no bem, não é que você está se propondo a fazer, aprender para poder realizar algo bom, você já começa a ter os seus méritos. Exato. E quanto mais méritos, menos dívidas, não é? As dívidas estão lá, mas nós vamos... Porque tem até um livro de André Luiz chamado Ação e Reação, através do Chico Xavier. Isso. Nesse livro tem vários contos, débito aliviado, débito aumentado. Ou o débito que fica igual, não é? Então, quando você pode ter o débito aliviado, quando você se propõe a um trabalho de renúncia, de amor, de dedicação, muita coisa, porque você faz aquilo com tanto interesse, tanta vontade de servir, que a atmosfera espiritual muda. Então, os próprios espíritos vão aliviando as suas cargas, não vão retirando. Não. Mas, na hora que você passa, você já passa um pouquinho melhor. Sai a sobrecarga. Porque a carga, não é? Quando a gente tem uma carga, imaginemos, nós somos um burrinho, como dizia Chico. Aí a gente tem uma carga, mas vem alguém e coloca mais 5 quilos em cima daquela carga, aumenta o peso. Mas se vem alguém, eu tenho uma carga, e tira 5 quilos pelo menos, a carga já fica mais leve. Então, o débito aliviado é assim. Exato. A carga fica um pouco mais leve, porque nós temos mais compreensão, nós temos mais amor no coração, compartilhamos mais, não é? Aquilo que temos. Então, os débitos também podem ser aliviados. Mas com certeza. Isso chama-se misericórdia divina. Isso, Luiz. Chama-se... Gente, ninguém vai para o inferno. Isso não existe. Como também não existe o céu. Isso é uma condição mental. Aliás, eu tenho falado isso insistentemente aqui. Nós precisamos ter isso em mente. Não é? Você vem com o seu carro, de repente, bate. Pronto, aí você já pensa uma coisa negativa. Hoje meu dia virou uma situação... Não vou falar. Eu não contava com isso. Não contava com isso, mas aquela parte negativa já ficou com você. Sabe? Então é uma condição mental. Nós não vamos ficar lá, como é que chama? No fogo, queimando. Gente, é uma coisa momentânea, não é? É um mal-estar ali momentâneo, mas que vai se resolver. Vai se resolver. E Deus também não seria justo se colocasse uma pena eterna para os seus filhos. Eu queria até perguntar aos nossos telespectadores se tem alguém aí que, por uma falha de um filho, o filho foi mal na escola, fez uma malcriação na escola, denegriu o nome da família.
você deu um castigo para sempre a esse filho, amarrou o filho dentro de um quarto e ele nunca mais saiu, está lá até hoje? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós, humanos, não fazemos isso. Não. Como Pai amoroso, Não vai que é fazer amor, nunca. como disse João, Deus é amor. Deus é vai amor. fazer isso Não conosco? é isso, Não vai. exatamente. Então, Isaura, mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. Sim. Tá certo? Sim. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Parece até que... Não, aí é que Mas tá. é É o assim. que eu gosto disso. Você prepara. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita, voltando em seu segundo bloco. Bom, terminamos as nossas observações em cima do 119. Você quer fazer mais alguma observação? Eu acho que a gente até pode ainda fazer alguma coisinha. Por favor, Essa então. página ela é muito rica. Exato, por favor. Uma coisa que nós precisamos ter em mente também, que eu estou falando não para os telespectadores, para mim mesma, Sim. né? São lembranças que a gente precisa colocar em nossa cabeça para não esquecermos. Quando nós vamos vivendo, as pessoas com mais idade como eu, que vão adquirindo, tem os seus livros, tem lá uma roupa, tem lá alguma coisa que goste muito. Ah, essa roupa aqui eu tenho há 10 anos, mas eu gosto. De vez em quando eu uso, não é? Nós temos, às vezes, pequenos apegos ou grandes apegos a objetos. Às vezes temos apegos a pessoas, a filhos, a familiares, ou apegos à casa. Nós precisamos, eu estou falando isso porque principalmente nós, os mais velhos, precisamos ter muito cuidado com isso, porque se torna assim como uma mania, né? Ah, não mexe nisso aqui não, porque isso é meu. Isso eu gosto muito, uma máquina de costura. Não mexe não, vai quebrar, só eu que posso pôr a mão. E o tempo, meus irmãos, passa muito rápido. E passa rápido, e daqui a pouco nós vamos embora. E vamos embora, assim, muitas vezes, de uma hora para outra. Ou de repente, ou ficamos doentes um período, mas aí ninguém tem coragem de mexer naquilo, porque sabe, vai aborrecer a mamãe, vai aborrecer o papai, que eram muito agarrados com isso ou aquilo. Meus irmãos, vamos nos desprender. Não vamos ser aquelas criaturas desleixadas, que não cuidamos do que temos. Pelo contrário, aquilo que nós temos é por empréstimo, como diz a lição. Exato. Vamos cuidar bem, mas não vamos ter esse apego de não jogar nada fora, guardar qualquer pedacinho de papel está guardado. Há momentos que a casa fica entulhada, que nem cabe mais nada de tanta coisa. Vamos tentar, meus irmãos, ir nos desvencilhando. Aquilo que ainda tem a utilidade, que eu não uso mais, que eu não use mais, vamos passar para frente, vamos fazer uma doação, vamos permitir que as pessoas desfrutem dos nossos livros, daquilo que nós gostamos e que é útil para nós, vamos permitir que os outros também tenham essa possibilidade. Há pessoas que nem emprestam um livro. Exato. Não é?
Nós tivemos, há muitos anos atrás, se eu não me engano, era o Newton Boechat que aconteceu isso com ele, um grande orador espírita. Certo. Ele era assim, ele costumava fazer da seguinte maneira, ele comprava o livro, ele lia o livro e ele passava o livro para frente. Que era uma pessoa muito bem dotada de inteligência, certo. Ele depois não precisava ficar consultando o livro, e aí ele passava o livro, não é? E a roupa, o Júlio César Grande Ribeiro, aquele grande médium lá de Vila Velha, do Espírito Santo, ele também foi um grande exemplo. Eu, uma vez, conversando com a mãe dele, que ainda estava encarnada, agora já desencarnaram os dois, ela me contou que ele era um homem que tinha uma família abastada e tudo, mas ela falou que ficava preocupada, porque ele morava com a mãe e ela ia ao armário dele e tinha 2 camisas. E ele, usando uma e 2 penduradas, ela tinha que mandar lavar rápido, porque ele ganhava uma camisa, alguém dava uma camisa, ele dava a outra. E ele estava sempre com o armário limpo. E aí ela disse, meu Deus, eu não posso descuidar, porque ele vai chegar um momento que não vai ter camisa para trocar, porque de tão desprendido que ele era. Aqui em Petrópolis, nós tivemos uma pessoa que também fazia isso. O nosso irmão Moisés Rabelo. Você lembra dele, Moisés Rabelo? Não. Que frequentou a UMEP muito tempo. O Moisés também fazia isso. Ele andava muito arrumadinho, bem cheiroso, ele andava bem vestido, mas ele fazia isso. Eu não quero dizer que todo mundo vai fazer isso, mas, pelo menos, ter um pouco de desprendimento. Desprendimento das coisas. Às vezes o objeto está desmanchando e não se desfaz. Então, a lição lembra nos problemas da posse, a posse de qualquer coisa, a posse dos bens materiais e também a posse dos nossos bens, por exemplo, intelectuais. A pessoa, às vezes, sabe muito, mas não gosta de dividir com as pessoas. O meu conhecimento é meu, eu não vou ficar ensinando, não vou ficar falando aquilo que eu sei, porque daqui a pouco muitos serão donos do conhecimento. E isso também é uma forma de reter o conhecimento, ter posse. Ter posse. São detalhes que a gente... Os filhos, por exemplo, não é? Há mães que têm um filho... Isso é muito comum com mães com filhos homens. Meu filho, eu não quero que meu filho case, ou se casar... Toda namorada que o rapaz leva em casa tem um defeito grave, para ela tem, né? Aí o rapaz, coitado, fica dividido entre a mãe e a namorada, porque ninguém presta, como se diz no popular, ninguém presta para o meu filho. E não é assim. Não é assim. Nós criamos os filhos também para que eles tenham a vida deles e vivam, e que se desprendam de nós também, não é? Continuem nos amando, nos respeitando, mas que tenham a sua vida própria. Claro. E depois, um dia, os pais se vão. E aquele filho? E aquele filho. Não é? Como é que faz? Eu não me casei, sou muito sincero. Porque eu já sabia que isso não aconteceria comigo. Você sabia Há pessoas disso? que vêm com essa destinação mesmo. Eu não... Tentei 2 vezes, não deu certo, assim, não. Eu acho que não é por aí. Foi aí que, de uma certa forma, se abriu alguma coisa, porque eu tentei fazer teologia. Não era por aí também. Não era por aí. Fui para um lado, fui para o outro, até alguém que me disse assim, lá no CE tem o Gama, vai ter um curso. Eu vou lá. Pronto. Iluminou. Sabe, abriu uma porta que já não existia mais. Que beleza, não é, sabe? Luiz? Aí eu falei, não, o Gama é uma pessoa que eu tenho que estar com ele. E foi.
E está sendo Que até beleza, hoje. né? Sendo até hoje, tá certo? E você Eu sou muito tem grato um a ele. sentimento de gratidão Muito que é dos grato. sentimentos mais puros que existem. Porque a pessoa, quando é grata, não é? Ela tem uma série de virtudes ao lado da gratidão, principalmente a humildade para reconhecer, Exato. não é? Exato. Para reconhecer. Eu ia buscá-lo para trazer ao programa, até que não houve mais possibilidade. E nós nos beijávamos como filho e pai. Pai e filho, Sabe? Olá, Gama, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Nós vamos fazer o que hoje? Vamos fazer a gravação do programa. Então vamos. Que beleza. E assim a gente vinha, sabe? Não é aquela coisa de posse. Ele é meu, tudo que é dele vai ser meu, de forma nenhuma. Lógico que eu me aproximei com ele, com todo respeito, para eu adquirir um pouco daquilo que ele poderia passar para mim. E ele o fez. Sabe? Então, temos 9 minutos. Bom, então agora você fica à terminamos vontade. então alguma coisa nesse capítulo? Eu acho que não mais, né? Não. Sabe por quê, gente? Nós temos que falar sobre a UMEP. Gente, sabe por quê? É um centro, uma canalização que ali existe, sabe? E que existe em outros lugares também. Mas interessante que me cala aqui dentro. É interessante isso, sabe? Não posso dizer por quê. Porque, na realidade, eu conheci por nome o Espiritismo através do Evaristo Antunes. Ah, que beleza! Porque ele morava lá perto de casa. Ele e Dona Clara. Isso, sabe? Que beleza. E ele foi presidente lá da UNEP, não foi Primeiro isso? foi vice, depois foi presidente bastante tempo. E a Dona Clara, porque eu era muito amigo do filho, do Paulo Roberto, e eu falei assim, vai lá, lá você tem uma cabeça... Ela me dizia que eu tinha uma cabeça aberta. Sabe? Você tem uma cabeça aberta, vai lá, é ótimo, não sei o quê. Mas eu era, naquela época, católico, não praticante, sou muito sincero, sabe? Porque, na realidade, tinha missa que eu desmaiava 2 vezes. Meu Deus, mas do nada, estava eu, já estava o Luizinha caído no meio dos bancos lá, sabe? Porque talvez claustrofobia do local, mediunidade também, porque eu me conectava com a cúpula daquela igreja, sabe? Independente de ser católico ou qualquer outro segmento. Eu falei, mas levava ao médico. Luizinho não tem nada. Você está trazendo ele de novo aqui, mas ele está desmaiando. É a condição dele. Aonde que... então bota ele na porta. Meu Deus, que coisa interessante. Ia, de uma certa forma, me sufocando. E, de repente, eu... Bom, mas o importante é que eu encontrei a UBEP. Que beleza, lá eu fico feliz. Inclusive, aí, nós fizemos vários cursos lá. Eu lembro de você lá. EAD, eu e lembro. outros mais ali que eu fiz. Aí veio a pandemia. Revista Espírita. Não é? Ele começou. Olha, foi muito bom. Aliás, ainda é. Nos diga alguma coisa, porque eu fui à palestra naquele sábado, não foi sábado? Do aniversário da UMEP. Foi sábado. Então, quantos anos a UMEP tem? A UMEP completou 77 anos exatamente no dia 22 de fevereiro. 22. Agora, beleza. Né? 22 de fevereiro, que foi exatamente no sábado. No sábado, exato. Ela é de 1948, fez 77 anos. Mas quando você falou que a UMEP, ela tem em si uma aura de
de aconchego e de abraço com todas as casas espíritas de Petrópolis. Sabe por quê? Porque o destino dela, ela nasceu para isso. A UMEP foi criada de uma forma a ser como se fosse uma federaçãozinha dentro de Petrópolis. Sei. Ela era a reunião de todas as casas espíritas, tanto assim que quem foi o primeiro presidente da UMEP, que na época era Confraternização Espírita Petropolitana, ela era a confraternização mesmo de todas as casas. Foi o seu Wilson Veiga, que era de Cascatinha, do centro da UEAK, lá de Cascatinha. Então, ele era o presidente. Seu Evaristo Antunes, que você citou aí, que é de quem a gente tem muita saudade e admiração também, seu Evaristo era do Centro Espírita dos Humildes e era vice-presidente na UMEP. Imagina que... Porque era assim, a diretoria era composta dos integrantes dos outros centros espíritas. Porque a União não era um centro espírita, ela era a confraternização. Ela não era centro espírita. Então, nós que frequentávamos a UMEP éramos dirigidos por integrantes das outras casas espíritas. Eu lembro de seu Onésimo Gonçalves Primo como dirigente, seu José Guimarães dos Humildes, eram pessoas de outras casas, seu Jorge Sixel também, do João Batista, chegou a ser diretor da UMEP. Então, eram assim, pessoas variadas que dirigiam. E a gente, nós éramos os trabalhadores que tocávamos os departamentos, mas quem tomava as decisões eram as pessoas das outras casas. Então, com isso, a UMEP passou a ser uma instituição onde vinha gente de todas as casas ali. Sei. Inclusive os diretores, né? Inclusive os diretores. Então, isso aí foi num crescente, chegou um momento em que os próprios frequentadores acharam por bem fazer uma reunião e solicitar que, a partir de tal data, se pudesse fazer uma diretoria com os trabalhadores da casa. Embora, por exemplo, na época, seu Evaristo continuou presidente. Mas o vice-presidente passou a ser Humberto. Humberto. Ele passou, meu cunhado Humberto, passou a ser o vice-presidente. Aí vieram secretário e tal, gente dali, da nossa... trabalhadores dali. Seu Evaristo permaneceu como presidente. Então, daí para cá, a União se transformou num centro espírita. Deixou de ser uma federaçãozinha e passou a ser um centro espírita como os outros, sem nada de diferente. Porque nós tínhamos tudo que os outros centros tinham, só não tínhamos essa independência. Aí passamos a ser um centro espírita. E daí para cá, mas nós continuamos com esses laços. Porque, por exemplo, a União Municipal Espírita de Petrópolis foi criada numa reunião lá em Cascatinha, na UEAK. Ela nasceu lá. O grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz saiu de dentro da UMEP. Era um grupo de mocidade André Luiz, que era da UMEP, que dali surgiu a ideia de... Eles começaram a visitar a cidade da Fraternidade e tal, e criaram o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Oscal, né? Da Oscal, exatamente. Eles eram da Oscal. Inclusive, um dos fundadores do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz foi seu Silvio, pai do Humberto, que era o presidente da UMEP. Ajudou a fundar lá, não é? E aí... vários centros têm pessoas, por exemplo,
atualmente o presidente do CE, o Alexandre, O Alexandre. ele é fruto da evangelização da UMEP. Ele foi evangelizado Olha na só. UMEP, fez a mocidade Alexandre na Bonifácio. UMEP. Exato. E agora ele é o presidente lá. Presidente Quer lá. dizer, o Arnaldo, do Grupo Espírita dos Humildes, Arnaldo Silva. foi evangelizado lá nos Humildes, mas a mocidade, durante muitos anos, ele também frequentou a mocidade na UMEP. Então, a UMEP era assim a casa de todos. Era a casa de todos. E continua sendo. Sendo, Não exatamente. é? Porque aquele espírito de confraternização continua. Eu percebi isso lá no CE. Eu falei assim, olha, se você quiser coisas mais aprofundadas, vai para a UMEP. Foi aí que eu fui lá ver a UMEP. Muito bem. Mas tem uma coisa que você falou muito interessante do Oswaldo Cruz. Gente, olha o desprendimento das pessoas que trabalhavam naquela época, cederam parte do local do patrimônio, hoje o MEP, para a formação de um outro grupo. Isso eu acho de um desprendimento enorme. O Centro Espírita Ismael funcionou durante muitos anos naquela sala ao lado do salão da UMEP. Quem sobe as escadas era do lado um outro esquerdo. centro dentro. Por quê? Porque a UMEP era de todos. Mas, depois que o Centro coisa Espírita bonita Ismael isso. construiu sua sede lá no Sargento Boening. Mas até então era ali que funcionava. Então isso é muito bom, porque é uma casa de todos, onde se dá oportunidade e se ajuda a outras casas a serem criadas e Exato. a darem andamento aos seus trabalhos. Perfeito. Porque esse é o desejo de Allan Kardec, né? Que cada esquina tivesse um centro pequeno, mas que tivesse. Né? E nós, por exemplo, agora, estamos com 19 grupos de estudo este ano. 19 grupos Pois de é. estudo. Antes de nós conversarmos nesse assunto, eu vou Sim. lhe pedir da licença, porque nós temos que fazer um segundo intervalo. Sim, Tá certo? tudo bem. Gente, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Olá pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos conversando com a Isaura Hart, né, que hoje presidente lá da UMEP, União Municipal Espírita Petropolitana, e ela vai nos dizer os cursos que lá tem, os trabalhos, as reuniões públicas, por favor. É como nós estávamos falando. Graças a Deus, este ano nós já estamos com 19 turmas de estudo. Nós temos estudos às segundas-feiras, às 19h30, quarta-feira, às 20 horas, 19h45. Quintas-feiras, às 14h30 e sábados, às 16h30. Nós temos estudos. Então, são diferentes turmas de ESD 1, 2 e 3. Nós temos o Livro dos Espíritos, temos turmas com Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênese, obras póstumas, temos
cursos da série André Luiz, que é uma série grande, São né? 13 livros. Então, nós temos muitos grupos de estudo. E temos também a nossa evangelização infantil, que é às quartas-feiras até hoje, dia 12, estão retornando as aulas de evangelização infantil às 20 horas, né? Os pais ficam na reunião pública e os filhos nas salas. São muitas salas com evangelização infantil desde o bebê. Desde bebê, nós temos evangelização para bebê. Que ótimo. Não é guardar a criança lá, não. A criança tem aula, o bebê tem aula. Claro, lógico. Porque já foram feitos cursos, treinamentos de como evangelizar bebê, e as nossas evangelizadoras já fizeram. Então, temos a evangelização das crianças especiais, né? Temos aos sábados a evangelização das crianças especiais às 16 horas. Temos a evangelização também aos sábados, às 16 horas. Não, às 15 horas. Às 15 horas temos a evangelização também aos sábados. Temos a mocidade aos sábados, também nesse horário, e temos a mocidade também às quartas-feiras, às 19h45. Temos as nossas reuniões públicas às segundas, às 14h30. Depois dessa reunião pública, nós temos às 16h30, nós temos um grupo de vibração pela música, através da música. Certo. É um tratamento espiritual pela música. Ótimo. Esse grupo começa, é um período pequeno, mas logo que termina a reunião pública, que termina às 15h30, as pessoas já ficam lá aguardando, e o grupo de música, o grupo de vibração pela música já se reúne, depois vai chamando as pessoas entram às 16 horas, e aí tem a música, o passe, e aí a prece, e a pessoa vai embora. Isso para aquelas pessoas que estão precisando. Temos as nossas reuniões mediúnicas, que são privativas, né? Nós temos várias reuniões mediúnicas em diferentes dias. Temos também, às quintas-feiras, o estudo. Às quartas, nós também temos a costura. A costura, né? Nós distribuímos na nossa assistência social, no Departamento de Promoção Social, nós temos, por mês, doamos cerca de 80 cestas básicas. Olha, temos o curso das gestantes, às quartas-feiras também. Certo. As gestantes carentes têm o curso, elas frequentam as aulas e recebem o seu enxoval. Depois que a criança nasce, ainda recebe por um período o leite. E nós temos, essa das gestantes é variado, porque depende do número de gestantes. Há épocas que nós temos várias gestantes, há época que temos menos, mas o enxoval é muito lindo. É um enxoval feito com muito carinho. O pessoal da costura tem muitas senhoras em casa que fazem os sapatinhos, os casaquinhos de tricô e crochê e levam. Então, o enxoval é muito bonito, é uma saca muito bonita, muito enfeitadinha, com todo o respeito pela gestante e pela criança. Temos também a reunião pública às quartas-feiras, né, às 20 horas, com passe. Na segunda também temos o passe, após a reunião pública. Aos sábados, nós temos a reunião pública às 15 horas, com passe. Logo depois da reunião pública, as turmas de estudo, até às 6 da tarde. Então, é um movimento muito grande, muita atividade.
nós temos a nossa cantina que funciona ali, vendendo cafezinho, tudo com doações nossas, né? Entendi. Em benefício da própria casa, e a nossa livraria, que tem livros para empréstimo e para vender. Ali dentro, junto com a cantina, é um ambiente de alegria, de muita cordialidade. E eu não sei se eu até esqueci de algum trabalho, talvez tenha esquecido, porque são tantos. Mas, graças a Deus, é uma casa que é um verdadeiro formigueiro de gente para lá e para cá trabalhando, porque o trabalho é sério e importante, né? Pois é. Eu sempre digo aqui que o trabalho é uma terapia ocupacional. Naquele momento que você está ali dentro do centro, trabalhando, tenho que limpar a sala, você pode varrer para mim? Qual é o problema de fazer, gente? Sabe? Vai lá, faz, numa boa, limpa. Porque um dia você vai estar naquela sala. Isso. Utilizando aquela sala para estudo, para isso ou para aquilo, e está. Eu tive aqui, já limpei. E que bom que a sala está limpa, não é tão bom estar num lugar limpo, asseado. Perfeito. Né? E eu fiquei contente também em saber das cestas básicas. Sabe? Isso atualmente é uma ajuda muito grande. Muito grande. Temos a terceira idade também, que está embutido na assistência social, um grupo grande de pessoas da terceira idade, todas recebendo a cesta básica e uma reunião especial com o Evangelho. Exato. Não é? Perfeito, perfeito. As pessoas saem muito felizes. Pô, sabe, eu vejo, é a confraria, sabe? A confraria. Como é que você falou? É a confraria de reunião de almas afins para se melhorarem, manutenção de uma casa para os que estão entrando e que, se ficarem até uma determinada idade, vão deixar para outros, os netos. Isso. E assim se vai. E nós ainda temos o bazar. Olha. Porque conseguimos, há alguns anos atrás, comprar aquela casa ali embaixo, estacionamento, onde tem o estacionamento. Aquela casa ali foi toda reformada e respeitando o início da casa, a arquitetura da casa. Ela foi reformada e ali nós temos o nosso bazar. O bazar funciona às quintas-feiras o dia todo, mas o bazar é muito bonito, ele é todo organizadinho, é uma verdadeira boutique, porque a equipe do bazar se esmera em ter tudo muito bonito, muito arrumado. Exato. Então, e funciona também aos sábados, de 15 em 15 dias. Porque, infelizmente, embora a gente tenha muita gente na casa, falta trabalhador, para que o bazar ficasse mais tempo aberto. Tá vendo só? Então, gente, você tem um período disponível na sua residência e que frequenta a UNEP, mas não está agregada ao corpo de trabalhadores, vamos arregaçar um pouquinho as mãos, né? Vamos lá ajudar a Isaura, presidente. Eu imagino o trabalho que você tem para coordenar tudo isso. A equipe é muito boa, mas a equipe é muito boa. Nós temos gente lá de um valor enorme, que trabalha, que domina o trabalho, que sabe, domina que eu digo assim, domina porque sabe, entende os meandros do trabalho. E executa um trabalho... Qualquer problema que venha a ver... Já é sanado. Já é solucionado. É. Mas, Isaura, infelizmente, nosso tempo terminou. Foi tão rápido. Mas sabe por quê? Porque a gente gosta. Sabe? Fazer o que gosta, boas, né? Mas, Uhum. infelizmente, o nosso tempo está esgotado. As suas considerações finais. Antes disso, lhe convido para vir outras vezes. Sim. Entro em contato contigo, verifique a sua agenda
para nós podermos colocar na minha agenda os Sim. dias que virão Sim. para cá, tá Sim. certo? As suas considerações finais, por favor. Luiz, primeiro eu agradeço imensamente a você pelo convite. Me sinto assim muito feliz por estar aqui falando da nossa casa, Exato. falando das outras casas também, Também. porque eu em particular, e acredito que muitos de nós, eu tenho muito respeito e carinho por todas as casas, por todos os trabalhadores de todas as casas, porque são todos tão amigos nossos que fazem parte da nossa família, não é? Exato, perfeito. Então nós temos, eu agradeço muito por estar podendo falar sobre um assunto que eu gosto tanto e divulgar o bem, não é? Porque divulgar o que é bom é maravilhoso. Triste é se eu chegasse aqui para falar mal de alguém, não é? Mas eu Criticar. também não deixaria. Ainda bem, Não. você ia me puxar assim por trás, aí não. Falar sobre o bem, né? Falar sobre a nossa doutrina que tem como lema fora da caridade não há salvação, e isso é muito importante. Então eu agradeço, mas de coração, e volto quantas vezes puder e for convidada, eu estarei aqui. Com certeza. Muito obrigada. Pessoal, infelizmente o nosso tempo terminou. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.